Olá, pessoal! Nós vamos começar hoje o capítulo 3 e eu resolvi dividir esse capítulo em duas partes, tá? Para não ficar muito cansativo e a gente poder esclarecer bem. Então, eu vou pedir para vocês lerem a apostila, tirem as dúvidas de vocês, tá? Por e-mail, eu estou no grupo, então a gente vai conversando aí a respeito. Tá? Então vamos começar aqui. Bom, nós sabemos que toda matéria ela é composta por átomos. E esses átomos, eles possuem partículas. Então, esse é o modelo simplificado de um átomo que nós temos aí. Então, se a gente for observar, a gente vai ver que ele é composto por um núcleo e a gente tem aqui a eletrosfera, que é por onde ficam circulando os elétrons. Então, toda a matéria ela é composta por átomos e esses átomos são compostos por essas partículas, prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons e os nêutrons, eles ficam aqui no núcleo, enquanto que os elétrons já ficam aqui na esfera. Vamos diferenciar eles. O próton, ele vai ter uma carga positiva, então ele tem aquele sinalzinho de mais. O nêutron, a gente fala que ele tem que ele é neutro, porque você não tem predominância de cargas, então você vai ter cargas positivas e negativas. E o elétron, que a carga dele é considerada carga negativa. Bom, para a gente conceituar aqui. Então, o corpo é negativo quando possui mais elétrons que prótons, ou seja, ele tem mais carga negativa do que positiva. Ele é positivo, dizemos que um corpo está positivo quando possui mais prótons, ou seja, quando ele tem mais carga positiva do que carga negativa. O nêutron é aquela situação que eu falei para vocês. Ele tem cargas positivas e cargas negativas, ou seja, você não tem predominância, você não tem mais carga positiva e mais carga positiva ou menos carga negativa, tá? Então, você tem ali você tem como se fossem números iguais de cargas. Bom, nesse processo de eletrização, a gente vai começar falando aí pela eletrização por atrito. Então, a gente sabe que eletrização é o quê? É quando você pode ganhar ou perder elétrons, tá? Então, aqui a gente pegou como exemplo um pedaço de vidro e aqui a gente tem a seda. O que acontece? Se a gente for observar, a gente pode observar que eles estão neutros, ou seja, não está aparecendo aqui, mas estão as cargas positivas e negativas nos dois, só que lembra, de forma igual. Quando a gente faz um atrito, quando a gente esfrega muitas vezes a seda lá no vidro, o que acontece? A gente já vai ter uma diferença. Então, o vidro, ele já vai portar cargas positivas e a seda ela vai portar cargas negativas. Aí vocês vão perguntar para mim, professora, como é que eu vou saber qual que vai ter carga negativa e qual que vai ter carga positiva? Bom, de cabeça, muitas vezes é muito difícil a gente saber mesmo. Por isso que a gente tem essa tabelinha aqui, tabelinha triboelétrica. Então, se a gente for observar essa tabelinha triboelétrica, a gente vai observar o seguinte. Essa tabelinha tem aí na apostilinha de vocês. É só ir acompanhando. Então, o que acontece? Se a gente observar nessa tabela, ela tem a função do quê? De indicar qual material fica positivo e qual vai ficar negativo. Depois do atrito.
Então, isso daí é chamada de série triboelétrica, que vai indicar a tendência de alguns materiais que a gente está vendo aí de doar ou de receber elétrons. Então, quem está aqui acima geralmente vai ficar com carga positiva. Quem já está um pouco lá mais para baixo, carga negativa. Então, ela está organizada de uma maneira que quem está aqui em cima, na posição superior, vai adquirir justamente sinal positivo. E quem está lá embaixo vai adquirir sinal negativo. Então, se a gente for olhar lá, voltando o exemplo aqui da apostilinha de vocês, a gente vai estar observando o seguinte, que quando a gente tem a fricção, né, entre o vidro e a seda, o vidro ele vai ocupar uma posição superior na tabela em relação à seda. Então, o vidro vai adquirir sinal positivo, enquanto que a seda vai ficar carregada negativamente. Então, se a gente for olhar aqui, nós temos o vidro, vamos procurar o vidro. Vidro e depois a seda. Então, a seda está abaixo do vidro. Então, aqui vai ter carga positiva e aqui vai ter carga negativa. Aliás, aqui vai ter carga negativa e aqui vai ter carga positiva, ok? Porque está acima. Agora, vamos pegar um exemplo. Se a gente pegar papel e algodão e fizer o atrito entre os dois, o que vai acontecer? Bom, basicamente, eles não vão trocar cargas elétricas, eles vão permanecer nêutrons. Por quê? Porque, na verdade, eles estão ali próximos um do outro. Então, não vai ter, na verdade, alteração nenhuma se a gente fizer esse tipo de procedimento. Agora, se a gente pegar, por exemplo, aqui o couro e o silicone, a gente já vai ter uma diferença. A gente sabe que o couro ele vai ter cargas positivas, porque ele está aqui em cima, e o silicone, ele já vai adquirir cargas negativas, porque ele já está aqui embaixo. Então, existe realmente algumas diferenças. Quando a gente seca o cabelo, quando a gente... Tem até um experimento bem legalzinho que mostra isso. Você pica lá um monte de papelzinho, esfrega uma caneta, um lápis na cabeça, esfrega bem rápido, você encosta no papel, você vai ver que ele vai estar com eletrização. Então, esse experimento aí é rapidinho, é bacana, vocês já devem ter feito alguns, mas se quiser pode fazer de novo, que acaba comprovando realmente esse processo de eletrização por atrito. Agora, por indução. Por indução, o que acontece? Nós vamos ter aqui o indutor, que está carregado de eletricidade, e o induzido. Então, sempre a gente vai ter o indutor e o induzido, tá? Então, aqui ele vai ter carga positiva e aqui ele está neutro. Neutro significa o quê? Cargas positivas e negativas, você não tem predominância de cargas. Lembre-se disso. Então, o que vai acontecer aí? Quando a gente pega, muitas vezes, uma esfera e liga ela a um fio condutor, os elétrons da Terra, o que seria? Um fio terra, né? Então, a gente faz uma ligação com a Terra, e aí o que vai acontecer? Os elétrons da Terra vão subir e vão neutralizar as cargas positivas dessa esfera, ficando eletrizado com carga elétrica negativa. Agora, quando você desfaz esse fio terra, essa ligação, o que acontece? A esfera ela vai estar carregada negativamente. Então, o que acontece? Sempre vai ter sinais opostos. Então, vamos lá, vamos voltar aqui um pouquinho. Esse daqui está eletrizado com cargas positivas, correto? Aqui está neutro. O que acontece? Geralmente, essas cargas positivas atraem as cargas negativas da esfera, tá? Então, aquela história, né? Os opostos, eles se atraem.
Só que aqui você vê que ainda tem cargas positivas. Fazemos aqui a ligação do fio terra. O que vai acontecer? Você vai ter aqui os elétrons da Terra que vão neutralizar as cargas positivas. Se a gente for olhar aqui, cadê as cargas positivas? Elas já não existem mais. Então, aqui no caso, sempre vai ficar uma esfera positiva e outra negativa. Um exemplo que a gente tem aí de eletrização, que é bem típico, é quando a gente tem uma ocorrência de raio. Porque a nuvem está carregada eletricamente, ela induz na superfície terrestre cargas de sinais contrários. E aí o que vai acontecer? Vai criar um campo elétrico entre a nuvem e a superfície. Se o campo elétrico for muito intenso, o ar pode funcionar como condutor de eletricidade, o que vai acarretar uma descarga elétrica. O próximo aqui, nós temos por contato. Tá? Então, por contato, o que acontece? A gente tem que ter pelo menos um dos corpos tem que estar eletrizado, que é o que a gente está vendo aqui. Então, a gente tem um eletrizado e um neutro. Então, por contato, o que significa? A gente vai ter que ter realmente uma aproximação, vai ter que encostar essas duas esferas para estar acontecendo essas diferenças de carga. Então, o que acontece aqui? Este aqui está eletrizado. Quando a gente acaba encostando uma na outra, as cargas que se encontram aqui vão ser transferidas para cá. E aí a gente já tem um número de cargas positivas iguais nos dois. A gente pode ver que o número de cargas positivas são iguais realmente, porque as esferas elas são do mesmo tamanho. Agora vamos supor que se essa esfera ela fosse maior, ela fosse desse tamanho e essa que fosse menor, a distribuição seria igual? Não. Tá? A distribuição aí seria diferente. Provavelmente, nós teríamos mais cargas na esfera maior, porque na menor elas ficariam ali muito reprimidas. Então, não teria condições para elas ficarem ali de uma maneira inadequada. Então, essa questão de tamanho, muitas vezes, ela também influencia. Agora, quando a gente tem esferas de tamanhos iguais, não. Geralmente, a gente tem aí essa divisão de cargas ocorre igualmente. E uma vai transferir para a outra. Falando aqui a respeito da atração de um corpo neutro. Então, a gente tem aí o quê? Um balão que está eletrizado. A gente tem as cargas aqui negativas. E a parede, que possui cargas positivas e negativas. Então, cargas iguais se repelem. Elas não querem ficar próximas uma das outras. Isso que significa. Agora, cargas opostas se atraem. Então, essa diferença de polaridade é que vai fazer com que esse balão, geralmente, ele fique lá grudado na parede. Dê uma olhada nisso na apostilinha de vocês, porque ali está explicando direitinho por que o balão ele pode ficar grudado na parede. Porque justamente a gente tem essa diferença de polaridade. Cargas negativas, cargas positivas se atraem e aí a gente tem essa condição realmente aí que acaba acontecendo. Coloquei aí os exercícios da página 57 e 60. Façam, por favor, esses exercícios. E logo mais eu vou estar colocando a segunda parte dessa aula. Então, até mais, gente. Obrigada. E dúvidas, perguntem, pesquisem, tá? A internet nesse momento, é fundamental realmente. E o nosso contato, ok? Beijo, gente.